Oi, tudo bem? Você já deve ter me ouvido falar sobre escolha sua vida, já me deve ter ouvido falar sobre isso várias vezes. E não deve ter entendido muito, né? Sobre o que eu tô falando, afinal de contas. Eu não sei se você entende sobre, mas aqui eu quero explanar um pouquinho sobre isso, sobre como você pode escolher a vida que você quer ter, o corpo que você quer ter. E eu vou falar isso contando uma história. E essa história, eu não sei se você vai se identificar, mas é a história da minha vida, a história do porquê eu comecei, né, esse processo de escolha de vida, né? E esse processo até os meus 29 anos eu nem sabia que era possível, porque até então eu só tinha vivido aquelas escolhas que as pessoas tinham feito pra mim. E quando eu digo as pessoas, eu quero dizer meus pais, eu quero dizer os trabalhos que eu tive, né? Eu era uma pessoa muito dependente daquilo que o outro ia dizer. Então eu sempre estava buscando agradar as pessoas. E quando eu fazia isso, de buscar agradar as pessoas, eu me anulava um pouquinho e me anulava um pouquinho mais. E aí eu trabalhava no financeiro de uma empresa, que eu detestava trabalhar, aos 29 anos. Eu trabalhei 9 anos, tá, gente? Num monte de financeiro de empresas. E assim, não era o que eu gostava de fazer. E eu nem sabia que eu não gostava daquilo. Mas naquele último emprego que eu tive, onde eu sofria assédio moral quase todos os dias por ser mulher, eu comecei a descobrir que eu odiava trabalhar naquele lugar e principalmente naquela posição, mais ainda naquela empresa. Então, assim, foi sendo cada dia mais desafiador para mim. E eu fui trabalhando até o ponto que deu, né, dentro daquele lugar e aceitando aquilo como sendo normal, né, porque eu não tinha condições naquele momento de pedir demissão, sair e fazer o que eu quisesse da minha vida. Eu precisava pagar as contas, eu estava vivenciando aquele momento, né, meu primeiro ano morando sozinha. Não era o meu primeiro ano, não. Deixa eu ver. Eu não lembro, né, agora. Acho que era o meu primeiro ano morando sozinha, assim. Ou era o meu segundo ano morando sozinha. Enfim, eu precisava do trabalho para que eu pudesse me sustentar, né? Viver aquele momento. E aí, beleza. Quando eu tava vivenciando isso, eu encontrei uma pessoa que dizia pra mim tudo que eu gostava de escutar, inclusive que queria ter uma família, que queria ter filhos e tal e tal. E parecia um príncipe, era um cara que tipo assim, nossa, eu olhava pra ele e falava, gente, é o príncipe, né? É o príncipe encantado que a gente idealiza desde a vida inteira. Quando a gente é uma menina que, influenciada pela Disney, acha que existe um príncipe encantado. Mas foi exatamente assim a minha vida inteira, achando que iria acontecer de encontrar essa pessoa que era um príncipe. E aí eu encontrei esse cara, que no início foi um príncipe e depois ele sumiu. E depois que ele sumiu, eu fiquei assim, mano, me culpei horrores, achei que a minha vida tinha acabado. Foi aquela coisa triste, né? Que acontece quando existe um rompimento que não houve um rompimento. Porque você fica idealizando como poderia ter sido se a pessoa tivesse simplesmente, né, tido coragem de encerrar aquilo. Mas beleza. E aquela pessoa me despertou para um monte de coisas. Porque tanto o meu trabalho quanto aquele relacionamento que não foi bom, me fez entender que eu estava vivendo processos na minha vida onde eu aceitava tudo que vinha, sem escolher, apenas aceitando, apenas dizendo sim para tudo, sabe? E não era o sim que eu queria, muitas vezes nem era o que eu queria, mas aí eu tava lá dizendo sim. Quando as pessoas vinham me perguntar se eu podia fazer algo, eu não tinha coragem de dizer não. Eu não tinha, mesmo que não fosse aquilo que eu quisesse fazer, eu não conseguia falar pra elas que eu não queria fazer. Porque eu ficava me sentindo assim, cara, se eu falar não pra essa pessoa, ela nunca mais vai olhar pra mim. E tal, e tal, e tal. E eu idealizava que a pessoa ia sentir ódio mortal e nunca mais ia falar comigo, desde aquele momento que eu dissesse não pra elas. Eu tinha muito medo. Eu queria pertencer àquele grupo. Então eu sempre estava dizendo sim para as pessoas, sempre me encalacrando de coisas para fazer, sabe? E entendendo cada vez menos sobre mim dentro desse processo. Até que aconteceu essa questão, né, do meu trabalho me deixar completamente desestruturada emocionalmente, fora o caso com um rapaz que não rolou também, que me deixou mais ainda na lama, né? E aí eu fiquei em depressão. E eu sou muito grata por isso, sou muito grata hoje, né, óbvio, porque no meio da depressão ninguém é grata. Mas é isso, eu tava vivendo o processo de depressão e eu só pensava em coisas horríveis, triste, chorava, tinha síndrome do pânico direto e, né, vivenciando essas questões de ansiedade com depressão.
E não era fácil, não era nada fácil lidar com isso. Então, assim, em alguns momentos eu pensei em tirar minha vida. E quando eu cheguei nesse ponto, eu falei, agora chega, agora eu preciso dar um jeito na minha vida. E eu fui procurar uma terapia. E graças a Deus, eu falo isso porque a minha terapeuta, ela foi essencial no meu processo de libertação da minha essência. Porque foi ela que deu o start em tudo. Foi ela que me causou tanto desconforto de estar vivendo aquilo. Porque até então as dores que eu estava vivendo não foram suficientes para me tirar do lugar. Mas quando eu comecei a terapia, eu fui saindo do lugar, sabe? Eu fui saindo do lugar porque ela, além de fazer terapia, ela fazia coaching comigo. Ela juntava os dois processos em um só. E isso era maravilhoso, porque ela não só escutava o que eu tinha para dizer, entendia de onde eram aquelas raízes. Ela também trabalhava em mim para que eu pudesse sair daquele lugar com meta, com objetivos para a semana seguinte, sabe? Com exercícios para poder fazer. Então eu não conseguia não entregar o resultado, né? Ela me leu, ela entendeu que eu precisava entregar o resultado, que eu era uma pessoa assim. E aí ela foi me cobrando, né, que eu fosse melhor a cada sessão. E essa cobrança não era uma cobrança impositiva, era uma cobrança leve, tranquila, onde eu me sentia bem de fazer aquilo. E foi ótimo, assim, o processo. Durante 3 meses eu vivenciei isso e depois ela falou que eu estava bem, né, que eu podia seguir a minha vida, que eu já conseguia sozinha dar conta de mim. E que eu já tinha aprendido horrores sobre dizer não para as pessoas, sobre dizer o que eu estou sentindo e tudo mais. E aí foi ótimo, porque depois disso eu fui começar a escolher a vida que eu queria ter. E aí quando eu comecei a escolher a vida que eu queria ter, eu passei em frente a uma empresa, que eu sempre via na internet, os vídeos, né? E aí eu passei em frente à empresa que ficava no downtown, uma empresa que formava coaches. E aí, beleza. E aí eu cheguei nessa empresa, entrei lá, eu determinei que eu queria trabalhar nessa empresa. Todos os dias eu ia para casa com a visualização de que eu estava trabalhando lá. Eu me imaginava trabalhando nessa empresa, eu me via atendendo os clientes da empresa. E até então só tinha trabalhado no financeiro, né? 9 anos de trabalho no financeiro. E eu achava que eu nunca ia conseguir trabalhar no comercial de uma empresa sem nunca ter tido experiência para isso. Só que eu sabia o que eu queria. E aí, beleza. Então eu fui colocando na minha mente todos os dias, me visualizando trabalhando lá, nessa empresa aí. E aí, beleza. E eu coloquei na minha mente que eu ia trabalhar lá, que eu ia me formar em coach, que eu ia fazer os cursos e que depois que eu estivesse pronta, eu ia atender como coach. E eu pensei, em 1 ano eu consigo fazer tudo isso. E fui colocando isso como objetivo de vida, de meta, de tudo. E aí foi isso. Aí eu comecei a ver os vídeos cada vez mais, ia lá, deixava currículo, meu currículo nunca era entregue. Até um dia que uma amiga minha, que estava passando por um processo de câncer, ela fez uma exposição de fotos de mulheres que estavam vivenciando esse mesmo processo, lindas e maravilhosas, posando para um fotógrafo. E foi uma exposição, assim, de tirar o fôlego, de tão bonita que era, né? E aí, naquela época, né, ela tinha esse projeto que chama Vamos Viver, hoje em dia é um instituto. E esse projeto, ele fez essa exposição nessa empresa e eu conheci os diretores dela. E no dia que eu conheci os diretores, eu já me apresentei dizendo, eu quero trabalhar aqui na empresa de vocês, eu sempre vejo vídeo, eu sempre vejo isso, sempre vejo aquilo, e eu tô apaixonada, eu quero isso pra minha vida. E aí, beleza, aí o diretor achou aquilo muito engraçado e falou que ia me dar uma chance. Aí ele me chamou pra uma entrevista, na entrevista eu chorei horrores, porque eu fui cutucada em pontos ali que eu nem sabia que existiam. Depois que ele leu o meu perfil comportamental, que é uma ferramenta, né, DISC, que chama, que a gente responde umas perguntas e a pessoa tem ali o nosso perfil. E aí eu respondi essas perguntas e ele descobriu como eu era, em essência, só que eu mesma não sabia ainda, estava nesse processo de descobrir. E aí, quando ele me fez a entrevista, eu achei que eu nunca ia passar para essa empresa, nunca ia trabalhar lá, porque eu chorei a vida nessa entrevista. E, pois bem, 3 dias depois ele estava me contratando para eu começar na segunda-feira. E aí eu fiquei passada, mas feliz, óbvio, né? Porque as coisas estavam acontecendo da forma que eu imaginei, da forma que eu escolhi vivenciar. E aí, justamente em 1 ano, eu fiz o curso de coach, fiz o curso de analista, e aí eu me sentia pronta para começar a atender já estava atendendo, na verdade, alguns clientes. E aí foi quando essa empresa me chamou para conversar, e mais uma vez eu fui tirada da minha zona de conforto quando eles disseram assim, você está pronta para voar, a gente não tem mais o que te oferecer nesse momento, né? E aí eu acho que você precisa de uma carta de alforria. Não foi desse jeito que eles falaram, mas foi assim que eu entendi. Essa foi a leitura que eu fiz.
né? Porque eu trabalhava de 1 da tarde até 1 da manhã. Então eu não tinha tempo para fazer as minhas coisas. Apesar de eu atender os clientes, eu atendia num horário de manhã, então quase não dormia, né? Chegava em casa 2 e pouca da manhã, e até eu me arrumar para dormir, beleza, aí demorava. Aí, quer dizer, uma correria, acordava cedo, atendia cliente e era estafante para mim. Só que eu tava lá vivenciando esse processo, super feliz e achando que aquilo era super o que eu queria da minha vida. E aí eu comecei a entrar nesse ciclo de conforto, porque, pô, meu salário era mara, eu conseguia, né, pagar tudo que eu queria, eu fazia os cursos que eu gostava, eu atendia os clientes e gerava transformação na vida deles. Então eu tava vivendo aquilo que eu queria vivenciar. Só que pra mim tava bom, mas pra eles não tava, porque eles viam que eu, tipo assim, eu me destacava na venda pessoal, eu me vendia muito bem. E a empresa acabava que ficava assim, cara, a gente não tá vendendo tanto curso assim, mas ela tá vendendo vários processos de coach, como é isso, né? E aí foi que isso aconteceu e foi maravilhoso, foi pro bem, assim, geral da nação, eu acho que foi maravilhoso. Entrou uma menina super incrível no meu lugar, que eu ajudei a treinar ela, que hoje em dia tá voando também, que eu acho fantástica, né? E aí, naquele processo todo de me redescobrir no final de 2018, quando eu, né, fiquei sem esse trabalho, foi muito transformador pra mim, porque eu comecei a criar coisas que até então eu não podia vivenciar, porque eu não tinha tempo, né? Então, eu comecei a criar uma rotina de vida pra mim, eu comecei a fazer as coisas que eu queria fazer. Só que, beleza, fui vivenciando isso no início. Só que eu lembro que eu falei que durante 29 anos da minha vida eu fui fazendo aquilo que as pessoas mandavam eu fazer? Durante 29 anos da minha vida eu segui ordens, eu dizia sim para o que as pessoas queriam. Pois bem, eu não estava acostumada a escolher. Apesar de eu já ter vivido um processo de escolha e ter dado certo, eu fui me perdendo no meio desse processo. E aí, quando foi no final de 2018, início de 2019, eu participei, né, de uma vigília lá numa igreja da Barra, onde era final de ano, vigília de final de ano. E aí, o pregador falou assim: esse ano é o ano da multiplicação. Até onde não existe nada, Jesus vai multiplicar, Deus vai multiplicar na sua vida. E aí eu fiquei pensando, mano, isso daí, tipo, não faz o menor sentido. Mas ele contou uma passagem que eu vou contar pra você rapidinho. É a passagem que Jesus está no deserto e aí ele fala pra todos os 5.000 homens sentarem na grama. Quando eu falo 5.000 homens, tinha muito mais gente, tá, gente? Porque só os homens eram contados naquela época. Então, aqueles 5.000 homens sentaram ali na grama. Jesus multiplicou os pães e os peixes e ainda sobraram 12 cestos. Vocês devem já ter ouvido alguma vez falar sobre essa passagem, mas se não ouviram, eu recomendo que vocês leiam em Mateus. E aí, beleza, ele multiplicou o pão, multiplicou os peixes e ainda fez brotar grama no deserto. E ele pega essa parte e fala: quando você achar que você não tem nada na sua vida, Jesus vai fazer multiplicar e ainda por cima vai fazer brotar grama no seu deserto. E eu falo isso assim emocionada, porque naquele momento, em 2018, eu tava vendo a minha vida assim muito conturbada, porque não tinha ninguém para me dar ordem. Então eu muitas vezes não fazia o que eu deveria fazer. Eu procrastinava as decisões da minha vida. Eu não sabia por onde começar a fazer as coisas. Então eu tava começando a empreender no meio de muitas emoções, né, morando sozinha e com muitas coisas para pagar, muitas coisas para fazer, e eu pensando, mano, eu tenho que dar conta disso, mas eu não sabia direito como era isso, de dar conta, sabe? Porque, bom, era um processo um pouco novo para mim, de ficar sem trabalhar e empreender. Trabalhar para as outras pessoas, né? Porque trabalha-se muito quando se empreende. Mas é isso. Aí eu vivenciei esse processo. 2019 foi um ano que eu descobri muitas coisas, ajudei muitas pessoas, fiz coach com muita gente que até hoje é muito grata, né, a mim por ter feito coach com elas. E somos amigos e tal. Isso é muito bom do coach, porque você pode ser amigo dos seus clientes e na terapia não dá, né? Porque ou você é cliente ou você é amigo. Então, assim, no coach é maravilhoso, porque até hoje essas amizades seguem na minha vida e, tipo, eu amo essas pessoas de coração. E aí, durante 2019 inteiro, eu fui vivendo vários processos de autoconhecimento, eu fui me libertando cada vez mais, eu fui aprendendo sobre mim, eu fui decidindo o que eu queria pra minha vida, e foi sendo incrível. E quando chega em dezembro, eu descubro que eu estou grávida. E nesse período que eu estava descobrindo isso, foi o mês, né, que eu tinha começado a trabalhar como, sabe, de experiência, período de experiência numa clínica de estética, de uma menina que eu conheci lá na Febracis, inclusive.
né, nessa empresa de coach que eu me formei. E aí eu conheci ela lá. E ela me convidou para poder trabalhar com ela na clínica de estética dela, que ela achou que ia ser incrível. No comercial eu vendia muito bem, né? Então ela achou que seria incrível. E aí, que no dia que eu descobri que eu tô grávida, eu fui desligada dessa empresa. Eu tinha começado a trabalhar, tipo, não tinha nem um mês mais ou menos. E aí, beleza, não tinha estabilidade, não tinha nada disso. E eu pensei, acho que isso é a resposta de Deus, porque eu tinha me perdido no caminho. Não tava mais fazendo as coisas que Ele me chamou para fazer, sabe? Eu não estava mais fazendo as coisas que era minha missão de vida fazer. E aí, recebi esse baque, gravidez e demissão no mesmo dia. Foi difícil, chorei muito. Até os 4 meses eu não aceitava muito bem que isso estava acontecendo na minha vida. E aí comecei 2020 empreendendo novamente, só que em outra área completamente diferente. Fui tentar viver como marketer, trabalhar no marketing digital. E aí eu, tipo assim, trabalhava para uma empresa também, prestando serviço, né, através de edição de artigos e tradução. E eu fiz isso durante, acho que 5 ou 6 meses, mais ou menos, acho que 6 meses, né, desde que eu descobri que eu estava grávida. Não, foi menos, acho que foram 5 meses, isso mesmo. Eu comecei com 4 meses de gestação a trabalhar lá e fui até o último mês, né, até o 9º mês. E aí, quando a Maia nasceu, ficou insustentável fazer isso, porque eu tinha que trabalhar 18, 16 horas, num estresse absurdo, numa pressão surreal, para eu conseguir produzir a quantidade de artigos que eu precisava produzir diariamente e ganhar um valor de R$ 1.500 de salário. E isso por produção, ou seja, só ganhava se eu produzisse. E aí, beleza, não foi suficiente para mim, então eu não quis mais continuar naquele trabalho, porque eu precisava cuidar da minha filha e eu queria uma outra vida. E aí eu comecei a pensar no que eu iria fazer, mas naquele momento eu só conseguia pensar em cuidar da minha filha. E era uma pressão interna muito grande, que eu pensava assim, cara, como é que eu vou trabalhar, produzir, fazer coisas e ao mesmo tempo cuidar de um bebê que eu nem sabia como fazia, porque é a primeira vez que você é mãe, a segunda e a terceira também. A gente não sabe muito bem como cuidar daquele bebê que acabou de chegar no mundo, mas a gente precisa garantir que ele continue vivo. Até porque, né, a gente sabe que não depende da gente, mas a gente se culpa do mesmo jeito se isso não acontece. Então, somos nós, mães, né, que entendemos perfeitamente o que é viver essa pressão, essa loucura e no meio de uma pandemia, tudo desestruturado. Pois bem, no meio dessa pandemia maravilhosa que aconteceu aí em 2020, 2021, a gente vivenciou o caos na Terra e fomos nos redescobrir novamente e assim sempre, né? E aí eu comecei a ver que eu precisava empreender realmente, só que eu queria empreender dentro de casa de uma forma que me limitasse pouco para ficar com a minha filha. E eu fiz a pior escolha possível para aquele momento, porque minha filha com 4 meses eu comecei a fazer doce para vender. E eu falo que é a pior escolha naquele momento, não porque fazer doce é ruim, mas para mim eu tinha que trabalhar à beça para conseguir produzir os doces. Ficava virada às noites, tanto porque eu tinha que dar mamar, tanto porque eu tinha que fazer os doces, cuidar da casa, fazer as coisas, né, normais que a gente que é adulto faz, né, e conseguir produzir a quantidade de dinheiro necessário para poder manter ali uma vida tranquila e confortável. Pois bem, teve uma hora da minha vida que eu tava bem acima do meu peso, odiando viver aquilo, porque eu não aguentava mais, sinceramente eu não aguentava mais, era muito estresse, muito cansaço físico, eu tinha que fazer os doces com a Maia no colo, na maioria das vezes ela não aceitava que eu estava em casa, mas eu estava trabalhando, mesmo o pai dela me ajudando horrores, saindo com ela para poder ir para brinquedoteca, para isso, para aquilo outro, ela queria eu. Então vários momentos da minha maternidade eu estava estressada, até aquele período de tempo acabar, estava muito estressada e foi ficando pior. E aí comecei a entrar na crise de depressão de novo, né? No final de outubro eu já estava assim, querendo largar de mão tudo. A única coisa que me fazia sair da cama era a minha filha. Literalmente, a única coisa que me fazia sair da cama era ela. E aí foi ficando cada vez mais desafiador. E eu fui vendo que aquilo não era a vida que eu escolhi pra mim, sabe? Eu fui vendo que aquilo era muito pior do que eu escolhi pra mim. E aí eu comecei a ver que eu precisava de ajuda, de novo. E aí Deus sempre me escuta, porque Ele é o meu pai, né? Maravilhoso. E aí Ele foi e colocou uma pessoa incrível na minha vida que me chamou para participar de um desafio de transformação corporal. Esse desafio foi onde eu me redescobri. Esse desafio, cara, eu voltei a ser aquela pessoa que eu era antes, porque durante aqueles 21 dias eu tava com sangue no olho para ganhar aquele desafio.
E eu fui fazendo tudo que estava ao meu alcance para eu poder ganhar. Fora as visualizações, né, que sempre deram certo. Fica a dica aí. E aí eu me via como vencedora, eu me via ganhando prêmio, eu me via tudo isso. E aí foi incrível, porque eu comecei a escolher novamente a vida que eu queria. E aí o corpo que eu queria também, né, claro. E aí foi onde eu venci o desafio, no final de novembro. Eu terminei esse desafio com 60 quilos. E pra mim era tipo assim, como é que eu ia chegar a 60 quilos se eu tava pesando quase 69 no início do ano, né? Era algo muito surreal pra mim. E aí eu consegui vencer, não consegui perder esses 10 quilos em 21 dias, mas no final de dezembro eu consegui. Então assim, foi muito bom, foi muito gratificante. E aí eu comecei a ver que eu poderia ajudar outras mulheres a vivenciarem isso. E comecei a chamá-las para participar e comecei a ajudá-las como coach de emagrecimento. E sabe o que mais me mudou? É que quando eu vendia doce e eu via a minha vida assim completamente, meu Deus, eu não aguento mais fazer isso, é que por comodidade eu acabava deixando a minha filha comer doce, eu acabava não tendo uma alimentação tão saudável, o meu estilo de vida era um estilo de vida muito cansado e eu via e vivia algo que eu nunca quis, sabe? E aí quando eu consegui vivenciar algo diferente disso, gente, mudou tudo. A minha filha começou a mudar, a rotina começou a mudar, as coisas começaram a mudar. Só que ainda assim eu estava tentando me descobrir, né, nesse meio aí. E aí eu ainda não tinha consciência de que eu podia ajudar as pessoas mais profundamente do que apenas uma transformação corporal. Apesar de tudo começar com isso, né? E aí eu não conseguia entender por que as pessoas participavam do desafio e voltavam a engordar no mês seguinte. Porque quando eu vivenciei esse desafio, eu falei assim, mano, consegui esse corpo, eu vou manter ele o máximo que eu conseguir, porque, né, eu vou me trabalhar pra eu ficar com esse estilo. Eu gostei desse estilo, eu quero esse estilo pra minha vida. E aí eu comecei a vivenciar isso diariamente. Pra mim era tipo, mudou, ok, agora eu vou manter esse shape, eu vou manter essa mentalidade, eu vou manter esse estilo de vida, eu vou manter essa rotina. E aí eu continuei fazendo, sabe? Mas as outras pessoas que participavam, não, elas voltavam a fazer aquilo que elas faziam antes e voltavam pro corpo que elas tinham antes. E aí eu entendi que elas associavam aquela transformação ao suplemento que elas usaram. Elas não associavam a elas. Aí eu falei, bom, eu tenho que mudar isso. Não dá pra continuar sendo assim. E aí quando foi em julho, eu comecei a ver a possibilidade de fazer o desafio sem aqueles suplementos e comecei a trabalhar essa parte de mentalidade nas mulheres que participavam. E aí eu vi alguns resultados maravilhosos de mulheres que realmente alcançaram uma transformação corporal no mesmo período de tempo, sem usar os suplementos. E aí elas viam que elas eram capazes de mudar a rotina, elas viam que elas eram capazes de mudar a vida delas, sabe? Estilo de vida alimentar da casa. Cara, pensa só numa mãe que antes dava um monte de coisa, tipo, que engorda pros seus filhos e de repente, ao ver que ela se alimenta bem, todo mundo começa a se alimentar bem. Pois é isso, sabe? É isso. Essa transformação de você começar a ter um estilo de vida mais saudável pra você e os seus filhos serem incentivados a fazerem a mesma coisa. É os seus filhos vendo você se transformar e quererem essa transformação para a vida deles também. E, tipo, aconteceu isso comigo e eu falei, cara, vocês precisam viver isso também, sabe? E aí eu comecei a incentivá-las. E sendo coach delas, eu via que essa transformação acontecia por um período e depois voltava ao normal e depois começou a ser direto quando eu comecei a mudar a estratégia de não associar mais aos suplementos essa transformação e foi algo que pra mim assim virou muitas chaves na minha cabeça e foi incrível. E aí eu vi que mesmo assim tinham muitas questões que elas precisavam trabalhar e aí eu comecei a fazer novamente os processos de coach com o processo completinho, né? Que é o processo individual que hoje eu trabalho e que eu acho fantástico porque elas entram com a demanda de emagrecimento e elas descobrem um monte de outras coisas que elas podem escolher na vida e esses resultados, né, principalmente na autoestima, de você se sentir capaz, de você se sentir realizada, bem disposta, saudável, de você ver a transformação dentro da sua casa, isso vai dando um gás para tanta coisa, para você fazer tanta coisa, sabe? E aí eu fico muito feliz e realizada de hoje conseguir cumprir aquilo que
Deus me chamou pra fazer, sabe? Porque quando Ele me chamou lá atrás, que eu tava vivendo esse processo de depressão, que eu achava que era loucura da minha cabeça, que Deus estava me chamando pra ajudar pessoas e eu não me sentia capaz de fazer isso, eu vi que, na verdade, aquilo era uma limitação minha, sabe? Essa limitação era minha, não era de Deus. E a única coisa que eu precisava fazer era obedecer a Ele. E Ele ia me capacitar, como me capacitou. Mas antes de me capacitar, Ele me fez vivenciar, sabe? Ele me fez vivenciar cada processo desse. E por muitas vezes a gente não entende os processos que a gente vive, porque a gente não é capaz de entender naquele momento. Mas todos esses processos têm resposta lá na frente. E se a gente for vivenciando isso com o olhar de aprendizagem, a gente vai conseguir alcançar coisas extraordinárias na nossa vida. E vai conseguir ter a vida que você escolher também. O corpo que você escolher também, sabe? A saúde que você escolher também. Porque isso tudo é um processo que você vai vivenciando ao longo do caminho e tendo os ganhos cada vez que você vai andando, sabe? Eita, meu Deus, do nada isso. Uma pipa cheia, uma linha cheia de cerol aqui, ó, tentando me matar. Brincadeira. Mas é isso, sabe? Você vai vivenciando os processos e vai conseguindo assimilar que esses processos realmente eram para você viver, sabe? Que esses processos realmente eram a sua história acontecendo. E a vida que você escolhe, você não pode perder de vista, porque se você perde, você se perde no caminho.